Bom, começando aqui mais um papo. O papo de hoje... Pô, eu tô tentando equilibrar homens e mulheres nesse programa aqui. Esse ano só foram 2 mulheres. Agora, finalmente, dobrou. Agora, porque eu tô com uma dupla. Tô com a Lucília e a Luciana aqui. Tudo bem? Bem, Pionge. Ei, Brasil. Que honra estar sentada aqui nesse lugarzinho abençoado, viu? De muito sucesso. Estamos muito felizes de estar Muito aqui. mesmo, Pionte. Obrigada aí pelo convite. Tá uma honra mesmo. Eu que tô feliz. A gente fala muito de mulheres cantando, de duplas femininas nesses últimos anos, mas... Vocês estão muito antes desses últimos anos. Muito, né? Acho que muita gente te conheceu na carreira solo também. Você teve um movimento interessante de cantora solo durante um tempo. Foi. E aí vocês voltaram a cantar juntas. Graças a Deus. E só pra... Tá tudo certo com vocês, né? Muito, muito, Graças muito a mesmo. Deus. Todos bem, família bem, saúde bem, tudo ótimo. Eu vou só pedir pra você aproximar o microfone seu. Tá. De você. Aqui? Isso. Porque tá baixo. Eu não sei porque tá baixo aqui. Agora eu vi. Foi? Vocês são de São Paulo. Nascidas em São Paulo. E sempre ficaram por São Paulo? Não, na verdade, assim, a gente tem uma ligação muito forte com as nossas famílias de Minas e Goiás. Nós nascemos em São Paulo, mas a gente tem pouca ligação, assim, de vivência mesmo em São Paulo. A gente tem toda a nossa raiz muito em Minas e Goiás. Na verdade, a gente estudava, né? A gente estudava em São Paulo. Quando tinha férias, final de semana, às vezes, quando dava, a gente ia pro interior, ia pra Minas, ia pra Goiás. E a gente, na verdade, os melhores momentos, né, de infância, crescemos literalmente no interior. Vocês são filhas de... Seus pais são músicos ou só gostam, assim? Não, eles eram músicos. Meu pai era músico, meu pai era guitarrista e vocalista de uma banda. E a minha mãe dividia vocal com ele dessa banda, chamava Banda Terra Livre. E eles chegaram a profissionalizar muito. Só que pro meu pai era um hobby. Meu pai era oficial de justiça. Eu falo meu pai, nosso pai. A gente fala, nosso pai. Nossa, ele cantava muito. Muito, Pai, muito. Ah, Cantava e tocava muito, muito. Cantava muito. E minha mãe também tem uma voz maravilhosa. E canta até hoje a mamãe, né? E era um hobby deles, mas virou muito profissional. Eles chegaram a viajar bastante. Teve um momento que meu pai falou, não vai dar para expandir mais a banda, vamos ter que ficar por aqui, né? E aí ele segurou o sucesso da banda, mas estava muito bom e a gente acompanhava eles. Vocês iam juntos? Porque a gente era terrível e nem uma babá dava conta. Gente, sério, a gente era muito terrível. A gente era aprontava muito. Nossa. Você não tá entendendo? De tacar fogo nela a na babá e medo riscar da o gente. fósforo. Se você contar pro meu pai, era nesse nível. A gente era terrorista. Babá lá em casa durava uma semana, no máximo. São só vocês duas? Só nós duas. Não tem mais irmão? Não. Mas vocês falam, os pais eram musicais, além de... Em casa, por exemplo. Vocês começaram desde cedo também a mexer com música ou demorou? Muito cedo. Acho que a gente tem uma veia musical já por conta disso. A família inteira, na verdade, né? Tias e avós e todo... Muito musical nossa família. E minha mãe lembrou isso pra gente, né? Um tempo atrás, que quando eu tinha 4 anos de idade, ou seja, a Lila 3... Eu cheguei na caixa de som que tava... Minha casa sempre tinha som, né, mana? A mamãe deixava o som ligado o dia inteiro. Eu cheguei na caixa e falei assim, mamãe, eu quero fazer igual. Eu quero cantar assim, ó, igual. E tava tocando Christian Ralph. E aí ela falou, nossa, ela tem um ouvido bom, né? E aí ela começou a incentivar, porque a gente passava o dia em casa, ela só ouvia coisa boa. E a gente começou a cantar. Mas a vontade real foi bem, assim, de nós duas, né? Então, como a gente quis muito... Não foi tanto incentivo deles, foi de nós mesmo, Aí eles falaram assim, então vamos começar a instruir e tal, vamos, né, começar a direcionar. Mas a gente queria muito, eu lembro. A gente queria muito cantar. A gente ensaiava muito em casa, tentava. Eles cantavam juntos? Cantavam. Trabalhava todo mundo na mesma banda? Assim, eles tinham... na mesma banda. Meu pai era guitarrista e vocalista de uma banda e minha mãe era vocalista. Só que fora esse projeto, ainda por cima, eles tinham um projeto só deles dois de duo. Né? Na época era moda, né? Aquele duo, diamante. Era tudo duo. Lembra? Tudo duo. E meu pai e minha mãe tinham um duo também. Eles tinham conhecimento sertanejo? Sim. Bastante. Gostavam? Sim. A minha mãe tinha uma riqueza um pouco maior do MPB, mas o meu pai, 200% sertanejo. Ele tinha uma dupla que tocou até na Tocou em rádio, tudo. Procópio Praiano. Procópio Praiano? Era o Praiano ou é outro Praiano? Não, é outro Praiano. Tá. Não era o Praiano que a gente conhece. Eles não fizeram tanto sucesso assim, não. Mas ele tinha Ele saía nos bares com violão no peito e ele desafiava todo mundo que ele sabia o repertório fechado, inteirinho do Milionário Zé Rico. Aí ele cantava, o pessoal jogava dinheiro dentro da boca do violão
E ele voltava para casa e a gente, criancinha com a mão pequenininha, para ele não afrouxar as cordas do violão, a gente conseguia e tirava as notinhas do dinheiro para ele. Ai, meu Deus. E aí, vocês se lembram quando deu o estalo de tentar trabalhar com isso? Em vez de... Vocês estudaram. Estudamos. Pô, Aliás, não largou a meu escola pai, pra não. Eu terminei, eu fiz até o 3º colegial, terminei, mas eu não... Ali eu parei e já fui direto pra música. É. A minha irmã começou a fazer faculdade, né, Eu mana? fiz. Eu comecei e parei. 3 faculdades, na verdade. Mas o que acontece? A gente nunca teve a pretensão assim, de trabalhar com música. Sempre foi a nossa segunda opção. Mas nós passamos por uma fatalidade, a gente perdeu o nosso pai e o meu pai era o provedor da casa, ele fazia tudo. Então a gente só estudava, não tinha necessidade de trabalhar, ele não queria, na verdade, ele queria que a gente focasse nos estudos. E minha mãe também ficava em casa cuidando da gente, cuidando da casa, administrava tudo, né? E num acidente a gente perdeu ele e vimos nós 3 sozinhas. Foi quando isso? Foi 2003. 2003, né? 2003. 2003 é a época que tava acabando o ensino. A gente tem quase a mesma idade, eu vi a idade de vocês, tudo bem parecido. Então, em 2003 estava acabando o colégio. Isso. Eu já estava na faculdade. Eu me formei, eu entrei para faculdade muito nova. Eu, com 16 anos, já estava na faculdade de Direito. Porque eu faço aniversário no meio do ano. Isso é uma história interessante, assim, vou contar rapidinho. Eu faço aniversário no meio do ano. Então, meu pai já me antecipou meio semestre, né? Um semestre, quer dizer. Me antecipou um semestre. Aí, a gente estudou em colégio de freira, né? Um colégio particular muito bom, a nossa primeira infância, assim. E depois a gente precisou ir para um colégio público. E quando chegou no colégio público, o nosso ensino já estava muito avançado. Então, eu fiz uma prova do ano inteiro, eles me avançaram 1 ano. Então, eu era 1 ano e meio adiantada. Nossa, foi horrível para mim. Eu tive que passar até com um psicólogo, porque o método era outro e, nossa, deu um bug. O nível assim, é muito gritante, né? A diferença. Infelizmente, é. Você sabe, mudou isso, né? Nada a ver com o assunto, mas mudou. Você não consegue mais fazer isso. Você nasce no meio do ano. Tem umas regras novas. Agora mudou muito. Você não consegue nascer em junho e te jogarem para um ano. Eu sei que mudou. Eu não sei como explicar. Eu fiquei sabendo. Mudou muita coisa. O nome de tudo mudou também. Tem 9ª série e tal. Mas enfim, pois é. Tem todas essas coisas. É isso, mudou isso aí também. Mas foi isso, quando ele faleceu, eu estava trabalhando e aí a gente precisou, falei, poxa, e agora? Minha mãe não trabalhava, eu estava estagiando num banco, porque eu estava na faculdade de Direito. E aí a gente falou, Eu dava aula na Hípica. A Lucila era professora de hipismo. hípica. Ah, é? Em São Paulo? Isso em Budas Artes. Ah, tá ali do lado. Né? Pertinho demais. E a gente... É tudo por hobby, assim. Não era nada assim, minha profissão. Então, a gente fazia... Porque meu pai que mantinha a gente, né? Ele queria que a gente se formasse, enfim, né? Aí a mana falou, e agora? O que nós vamos fazer? Nossa. Pegamos na mão uma da outra e fomos bar em bar, batendo mesmo, pedindo para dar palhinha. Vocês não tinham essa experiência antes? Não. Ah, foi só depois que o pai de vocês faleceu? Foi. A gente cantava em alguns aniversários, tal. Faculdade. Pedia, eu cantava. A gente fazia alguns shows, mas não assim... profissional e profissional nem ganhando, né? E nem recebendo. Você sabe contar uma curiosidade? Depois que o papai faleceu, a gente cantou em vários lugares, assim. E eu lembro que a primeira vez de todas que a gente cantou, pegou um violão, sentou, cantou e recebeu um dinheiro por isso... Do Sorocaba? O pai do Sorocaba, que contratou a gente, você acredita, seu Assis? Seu Assis. E ele lembra desse momento. Ele Sempre lembra. que ele encontra a gente, ele relembra. Ele né? tinha um empreendimento ali na Vila Sônia e estava fazendo uma campanha, alguma coisa ligada à política, porque eu lembro que tinha muitos panfletos, a memória, né? Mas tinha muitos panfletos de política, alguma coisa, e um pessoal, assim, e a gente cantou para eles lá a tarde toda, não sei o quê. Aí... O primeiro cachezinho da nossa vida foi o seu Assis que pagou. E você lembra o ano? Não lembro. Isso deve ter sido assim, logo depois. De data, eu esqueço tudo também. 2004. O Fernando Sorocaba não era um sucesso ainda. Eles acho que já estava começando com o primeiro Fernando lá. Mas é lá atrás. É, lá bem atrás. Entendi. O pai de vocês faleceu de acidente de carro? De moto. De moto. Tava ele e minha mãe na moto. E aí a minha mãe ficou e ele foi. Então é trauma mesmo. Muito. Foi um negócio... Foi traumatizante, porque, nossa, meu pai era super novo. Ele faleceu com 43 anos. E ele amava moto, viajava o Brasil inteiro de moto e foi cair na rua de casa, praticamente.
Caramba. Muito ruim, né? Muito triste. Muito, e foi bem difícil, assim. Quando aconteceu isso, a cidade, parou, porque ele era muito conhecido na cidade. Muito querido, né? muito conhecido. Você fala de São Paulo? São Paulo. Foi em São Paulo mesmo. E meu pai era oficial de justiça e tinha um motoclube também. Ele viajava o Brasil inteiro com os amigos. E, nossa, no velório saiu dele no jornal, coisa. saiu na Folha de São Paulo, porque eles foram o Brasil inteiro, de moto. Juntaram não sei quantas motos pra legal. no velório dele. Foi uma coisa bem, bem triste, mas meu pai era muito amado, muito querido. E ainda tá vivo aí nas nossas memórias, né? Nossa, com certeza. Você foi fazer direito por conta dele ser oficial de justiça? Por conta dele. O sonho dele é que eu fosse juíza tributária. Entendi. Deve ser. Você chegou a trabalhar com ele, tipo, viajar com ele também? Muito, eu cumpria mandado junto com ele. O dia inteiro. Ele falou, vamos lá fazer uma busca e apreensão. Eu voltava com o carro, ele voltava com a moto. E ele ensinou a gente a pilotar a moto, né? Desde pequenininha, 12 anos, a gente já... Errado, né, gente? Gente? Mas a gente já pilotava a moto com 12 anos, 12, né? 13 anos. E aí a gente viajava com eles também, na moto. Sabia fazer tudo? Eu não vi a hora de fazer 18 anos, que a gente já pilota a moto desde muito nova, né? Mas quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu uma moto de presente, me deu um carro. E aí eu ganhei a moto. Aí a gente viajava os 4 juntos, a Lila na minha garupa e a minha mãe na garupa do meu pai, e a gente ia pros encontros. É totalmente família de motoqueiro mesmo. Muito, a Porque gente ama. quando eu vi as suas fotos de carreira solo, eu falei, pô, mas que roupa de motoqueiro? Parece às vezes. Será que tem influência? Eu falei isso pro Miguel. Ela usava uns camuflados, umas roupas camufladas. Ai, meu Deus. Deve ter alguma coisa, tudo de cores. Parece roupa de moto também. Eu tenho muito essa influência mesmo. Eu gosto. Sempre foi meu estilo, desde muito nova, assim. Mas vocês andam ainda? Sim. Não largou. Ela tem a moto dela. Eu tomei um tombo quando eu tinha 15 anos, né? Aí eu fiquei um pouco medrosa depois, ainda mais depois que a minha filha nasceu, né? Aí eu falei, não quero não, tenho medo. Eu quase morri nesse tombo, né? Eu me interessei pelo assunto porque eu tô inventando pra cabeça, né? Eu não tenho carteira de moto. Minha primeira aula é agora, sexta-feira, quinta-feira. Sério? Não sei se é legal. Nossa, Todo mundo fala, não sei médico isso, não. E tal. Não, a moto é o seguinte, por exemplo, eu fiquei 10 anos sem ter moto depois que eu perdi meu pai. E aí, o coração batendo e eu querendo voltar, uma vontade. Aí eu conversei com a minha mãe, eu falei assim, mãe, eu tô com muita vontade de ter moto. Você ficaria... Porque ela tava na garupa, eu achei que fosse uma coisa muito traumatizante para ela. Se ela não me desse a benção, eu não ia pegar. Ela falou, filha, eu acho que o papai ia morrer de orgulho. Aí eu fui lá, comprei minha moto. Aí o que eu pensei? Eu podia pegar uma trail ou uma moto, eu tava pensando numa GS, alguma coisa assim, maior. Só que esse tipo de moto é o tipo de moto que permite a gente correr, a gente furar o trânsito, a gente passa nos corredores, sobe na calçada, que era o que eu fazia quando eu tinha minha XT. Então, assim, você vive uma vida muito louca, porque a moto te pede isso. Então eu falei, não, eu vou comprar uma Harley bem gordona, que não passa nos corredores. Não dá pra inventar, é estrada. Então, é muito mais seguro. Ela é bem segura. Né, mana? Mas você tem Harley? Tenho uma Harley, tenho uma Deluxe que branquinha. Da hora, Mas você anda mesmo? Ando. Em São Paulo dá pra andar ali? Dá sim. Eu passeio com ela. É meio perigoso lá, mas dá, mas é mais perigoso ter essas motos trail, porque ainda tem muito, não roubam. Porque não tem onde enfiar, não tem como costurar. Não é uma moto ágil pra você sair correndo, né? Não dá. Não tem como. É moto pra passear tranquilo, Mas vai sim, é uma beleza, você vai gostar muito. Vamos ver, você vai ter coragem. Aí aconteceu isso com o pai de vocês, vocês foram pra noite. É isso. Essa entrada foi de boa? As pessoas receberam vocês? Dupla feminina não era normal na época, né? Não era muito comum. Da nossa geração, em São Paulo não tinha. Não tinha, né? Só tinha a Paula Fernandes, na verdade, da nossa geração. Porque assim, a gente cresceu, a gente começou a cantar na mesma idade que o Sandy Júnior. E a gente fazia cover do Sandy Júnior. Então, dessa geração, de verdade, quando a gente começou, acho que nem a Paula Fernandes tinha. Não tinha, né? Era tanto é que a gente começou... é verdade, porque elas gravaram depois com o Vitor e Léo. A Paula Fernandes gravou depois com o Vitor e Léo. Já tinha ela, né? Mas não era o Vitor e Léo nos barzinhos. Não era o Brasilzão, né? Quando a gente veio pra São Paulo mesmo, que a gente começou lá em Budas Artes. Quando a gente veio pra São Paulo... Aí a gente fez amizade com o Vitor e Léo. E eles cantavam em barzinho também. Porque a gente frequentava os lugares. Eles tocavam no Villa Country. A gente ia pro Villa Country pra curtir e eles estavam cantando. E aí a gente ia curtir o Rancho do Serjão, eles cantavam no Rancho do Serjão. Então, na Cachaçaria Canavial... como é que é? Você lembra? Na Canavial. Tinha um lugar em Osasco também. Cachaçaria Canavial.
E o que acontecia? Quando os amigos sabiam que a gente cantava, eles falavam, deixa elas dar uma palhinha. E o Vitor e Léo, uma vez, deixou a gente dar uma palhinha com eles. E eles gostaram muito. Então, onde a gente se encontrava, eles deixavam a gente dar uma palhinha, Quando, em 2006, ali, mais ou menos, que o sucesso chamou eles, que eles não conseguiam mais fazer os barzinhos em São Paulo, eles cantavam barzinho em São Paulo, mas já estavam estourados em Minas Gerais, já. Então, eles saíram das casas e eles indicaram a gente para ficar nas casas que eles tocavam. Então, de cara, a gente já entrou no Villa Country, entrou no Rancho do Serjão, mas foi um período muito difícil, né, mana? E na Cachaçaria Canavial também, onde eles cantavam, eles indicaram. Mas foi muito difícil, porque, por exemplo, no Rancho do Serjão, eles saíram e a casa era cheia com eles lá. E aí, esvaziou de um jeito, e a gente pegou o mesmo dia, o mesmo horário, o mesmo esquema deles. E a gente sofreu muito, porque a mulherada ia lá pra ver eles, aí tinha 2 meninas, então tinha aqueles comentários torcia o nariz, bobo, né? torcia o nariz, né? Falei, minha filha, vai ralar aí, porque pra substituir Vitor e Léo, vocês vão ter que penar muito. E não demorou muito, graças a Deus, a casa a gente já construiu o nosso público lá. bateu os recordes de público. Mas foi muito legal, porque na nossa época não tinha, a gente ia lá, na nossa época, não tinha... Era tudo não mato, tinha isso Instagram, aqui era tudo mato. não tinha Facebook, não tinha meio de divulgação. Então, o nosso reconhecimento, o reconhecimento de Lucília e Luciana foi de boca a boca. Foi do público mesmo. Foi do público. E aí a gente começou a fazer show em São Paulo. Quando a gente veio para São Paulo, aí começou aí tinha aqueles flyers, né? Que divulgavam os flyers. Aí começou a vender show pro interior. Aí uma galera indicava outra e começou a encher os lugares e tal. Foi. Aí começou a vir esse negócio de internet que facilitou um pouco mais, né? Mas a nossa época foi bem raiz mesmo. Foi. A Maia e a Maraísa iam ver o nosso show lá no Rancho do Sarjão. Elas iam direto lá com o pessoal da faculdade de Direito, porque elas vieram para São Paulo fazer Direito, né? Saíram do Tocantins e vieram para cá e elas iam lá no rancho. E a gente tomava umas juntas. Não, elas sempre foram muito sempre queridas, foram muito parceiras, maravilhosas, assim. Muito mesmo. A gente chamava umas juntas. Aí eu lembro Aliás, que... a gente morre de saudade. Quando a gente tava cantando no Quintal do Espeto, eu tava grávida, né? Eu tava no último mês, eu acho, de gestação. Aí a Maraísa foi lá, sozinha. Na verdade, foi ela, o Nivardo Paz e o Guguinha, o sanfoneiro. Aí ela falou pra mim assim, ó, Lila, você não sabe, o Jorge Mateus apadrinhou a gente. Aí eu falei, menina do céu, agora vocês vão estourar, vocês vão fazer muito sucesso. E aquilo me marcou muito, que foi a última vez, assim, na verdade, que eu vi a Maraísa, né? Depois disso, eu não vi mais as meninas, só em show camarim, grande, sucesso mesmo, assim, marcou bastante. Isso foi muito legal, a gente tem uma história muito bacana. Vocês pegaram essa parte muito boa da noite de São Paulo, né? Muito. Você falou do Quintal do Espeto, ele já tinha é antigo já? Não. Né? O quintal é antigo. Era a casa do Espeto primeiro, depois... Mas era forte de show já? Porque não tinha música. Não tinha música. Ah, bom. Era futebol. O negócio dele sempre foi futebol. O Quintal do Espeto, que é a potência mesmo, a força, era mais futebol. Ah, tá. Depois que teve a transição. Depois que teve a transição. Começou a fazer show grande, né? Foi. Eu lembro que começou, né? A gente começou com música lá. Na verdade, já tinha o Felipe Daminelli que fazia voz e violão, um MPB, um samba, uma coisa diferente, mas era um cara e um violão. E aí o Felipe, o irmão do Pedrinho, né, filho do seu Pedro, ele foi no Rancho do Sarjão, cara, e viu aquela... que ficava a gente pra fora do rancho, era um absurdo. Aí ele falou, vocês têm que fazer isso lá no meu bar. Eu falei, mas onde é? O Quintal do Espeto. Eu falei, vamos lá conhecer. Aí a gente foi conhecer, eu falei, que lugar lindo. A energia daquele lugar, eu falei, isso aqui é sucesso. Aí eles falaram, não, mas a gente não tem música, a gente não consegue pagar o cachê. Eu falei assim, não se preocupa com o cachê, nós vamos junto. Vamos começar pequenininho e a gente vai crescer junto. E olha, foi o que aconteceu. Nossa, começou a encher aquele lugar. Deu 3 meses. Muito legal. A gente começou lá, sei lá, homem era R$5, mulher de graça. Deu 3 meses, não cabia mais gente. Aí eles falaram, o que a gente faz? Eu falei, aumenta o valor da entrada. E começa a arrebentar, porque aí aí elitizou, o negócio deu uma selecionada no público. Aí eles começaram a abrir outras unidades, e aí foi muito legal. E a gente foi inaugurando todas as unidades. Nossa, hoje são 9 ou 10. Hoje tem bastante. Era um que só. Legal. Começou ali com vocês, isso. Foi. Vocês pegaram uma época muito boa da noite de São Paulo, né? Que foi boa. Que depois Casa Noturna meio que acabou, né? Você tem o Vila lá e bares, mas as boates acabaram. Mas vocês pegaram a parte boa, né? Nossa, pegamos. Eles apareceram na parte boa, né? Foi, era tão bom. Isso a gente não pode reclamar, não. Porque trabalhou bastante. Faltava voz para dar conta dos lugares. O nome de vocês é de batismo? É. A Lucília, você é pronta. Inclusive dupla, a escrita, né? Que é a mamãezinha.
Ela é Lucila com Y e 2 L's. E Luciana com Y. É de registro. Ah, tá, é. É de Foi um RG. pouco Você difícil. acredita? É É de de decorar. RG o negócio. É mesmo. E a gente já virou uma piada isso, né? Que chega nos shows, o pessoal já tomou. Eu falei, vamos ver se você vai lembrar. Porque isso aqui é uma coisa que você vai ficar de ressaca. Minha Lucila e Luciana. Aí a gente fala o jeito que escreve, mas o pessoal lembra. O pessoal lembra. Quando vocês foram tocar na noite, quando é que começou a virar? Vocês falaram, não, agora a gente tá realmente vivendo disso. Na noite já tava bem? Tava. Já dava um dinheiro? Tava Já, muito. quando a gente... O primeiro mês que eu saí do banco e fui pra noite... Isso, você largou Nossa, o eu já trabalho. trouxe, assim, umas Já 4 deu vezes o certo. valor do que eu ganhava. Ah, tá. Eu cheguei pra minha mãe e eu falei assim, eu vou largar tudo, eu vou pra música. Ela falou, filha, mas a estabilidade do banco... Eu falei, mãe, não dá pra conciliar. Ela falou, vai, Mas porque você vai. ficava de dia no banco, de noite tocando. É, Ah. exato. Era complicado. E eu fazia faculdade, ainda saía da faculdade, ia tocar, aí eu trabalhava no banco, faculdade e show. Não dava pra conciliar. Coitadinha, ela dormia 20 minutos. Ela tinha acho que 20 minutos pra descansar. No intervalo lá da aula que ela falava lá. Ela fala, Lila, eu entro dentro do carro e parece que eu faço uma meditação. Assim, eu desligo e eu durmo profundamente 20 minutos. Aí eu falo, meu Deus do céu, como é que consegue, né? Era terrível. E aí a minha mãe falou, vai, filha, você é nova. Porque a Lila, ela não tinha essa outra. Ela terminou o terceiro colegial e ela já ficou à disposição da música. Eu fazia, tive eu que- fazia a hípica, né? Aí eu trabalhava, eu ia trabalhar todo dia. Eu ia a cavalo, inclusive, que eu tinha um cavalo. É, gente, tinha- era muito legal. A gente sempre foi apaixonada por cavalo. E a hípica ficava perto. Ficava uns 2 quilômetros de casa. E eu ia trabalhar a cavalo. Aí eu selava meu cavalinho, ia pra hípica, trabalhava lá e voltava. Mas o meu trabalho sempre foi mais tranquilo. Não era tão assim... Que a minha irmã, ela trabalhava com dinheiro, né? Então, você tava... Ah, sim, eu tinha que ter mais tinha concentração. que estar concentrada, Eu né? trabalhava Eu numa área já- do banco que... É. Enfim, mas foi... Mas aí da faculdade foi um drama sair ou... Não de foi, boa? não foi. Eu vi que era o que a gente tinha que fazer mesmo. Ficou muito claro, sabe? O sim é sim, o não é não. E ficou muito claro que era isso que a gente tinha que fazer. E quando a gente voltou para casa depois de um mês, que a mamãe deu a benção, falou assim, não, pode... Vai que vocês são novas, o que precisar, dá tempo de corrigir. A gente trouxe quase mais de Nossa, 4 deu muito vezes o certo, que a gente graças ganhava. a Deus. Ah, tá. Não tinha nem discussão. Não Não. tinha. Graças a Deus. A mãe de vocês chama alguma coisa com L ou nada a ver? Não, Não, Roseli. Roseli. nada a ver. Nada a ver. Meu pai Tadeu, ela Roseli e elas fizeram Lucília e Luciana. Como é que pode, né? Ai, meu Deus. Vocês chegaram a ter alguma coisa não sertaneja? Eles cantavam outras coisas? Ou não pegou por isso? Não. Não, Mesmo na sempre foi noite, sertanejo. sempre foi sertanejo. Sempre sertanejo. Sempre. A gente Desde os faz uma 4 anos de idade. brincadeira, né? A gente canta outros estilos no nosso show, assim, pra atingir outros, né? Outros gostos. Mas a essência sempre foi sertanejo. Quando é que a coisa começou a mudar, vocês acham ali? Começou a ficar mais conhecida em São Paulo? Vocês são um nome muito forte de São Paulo. É. Né? E é legal que começou dos bares, não começou empurrado por ninguém. É verdade. Foi ali, 2010, que a coisa começa a virar, mais ou menos? Foi antes. Foi Foi um antes? pouquinho Porque antes. eu lembro que em 2008 a gente gravou o nosso primeiro CD, né? Que era um CD e tinha um DVD de making off, contava a nossa história. Em 2008 a gente lançou. Então, para isso acontecer, a gente já veio vindo já já veio tendo um reconhecimento até. Foi uma produção de chegar. Fátima Leão, foi É. um negócio muito legal. E a Fátima teve uma ideia muito linda. Ela falou assim, vocês têm que gravar a música Mulher Brasileira. Foi. Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. Do Benito. E o Benito, ele estava numa fase muito depressiva da vida dele. Ele não saía de casa por Tinha nada. dado uma sumida, né? Tava sumido. E ele saiu de casa para ir no lançamento desse nosso CD. Então, a imprensa, assim, ó, fez um rebuliço. A gente tava com a Lu Barbosa. Então, foi a coisa mais linda. Foi esse muito evento. lindo Ele esse- foi muito querido. Foi. A gente fez no Villa Country, né? E eu lembro que, nossa, Ele foi no Vila Casa? Foi no Vila Foi, Country. foi. Sentou lá em cima no primeiro camarote. Na e hora a da música gente dele, olhando ele, levantou. assim, a gente falou, meu Deus, ele tá aqui com a gente. Foi muito legal. Foi uma coisa inédita. A gente lotou o Vila numa terça-feira, assim, só com o público nosso. O Foi Eduardo muito bacana. Costa fez uma surpresa pra gente. Ele entrou no meio do show, assim, Foi. ó, pra cantar com a gente. Eu falei, nossa, a gente achou que era... A gente não tinha visto que era ele. Foi realmente surpresa, E né? foi o primeiro show que o Marquinhos fez com a gente, esse. Não foi, cunhado? É verdade. Mas já era cunhado ou não? Não. Ah, foi. Não, não. O processo começou ali. A gente foi amigo durante 5 anos, antes de ficar juntos, né? E acabou casando. Aí acabamos ficando juntos pra sempre.
Que bom. Gravou esse primeiro disco. Andou legal? Foi muito legal, tocamos bastante em rádio, mas tudo muito orgânico, sabe, Piunti? Naquela época as coisas aconteciam por acontecer. Esse meio de comunicação, assim, da internet mesmo, não era forte. Era mais rádio, né? Nossa, como foi legal, assim, aconteceu. Foi mas nada assim, explodiu o Brasil. Mas a gente tinha um relacionamento que a gente não tinha muita ideia. Nesse CD mesmo, nós regravamos a música Separação do Chitãozinho e Chororó. E quem diria, chegou no ouvido deles, a gente encontrou, eles elogiaram super. A gente falou, cara, quando que a gente pensa, né? Que a gente vai ser notado por Chitãozinho e Chororó, assim, e muito. O Chororó fez um elogio pra Lucila, falou assim, nossa, Lucila, essa geração nova que tá cantando com vocês aí tem que nascer de novo pra fazer segunda voz igual você. A Lucila tem uma segunda voz muito, muito absoluta, muito perfeita. A divisão de voz de vocês foi desde criança também? Desde criança. Já escolheu... A minha avó, por parte de pai, falou... Porque a gente cantava as duas, a primeira voz, né? Aí, uma vez, a minha avó chegou e falou assim, filha, deixa eu te falar. Você tem que fazer a voz mais grave. Porque senão você vai ficar cantando igual sua irmã, não é dupla, ela falou. Aí ela falou, vai lá no rádio e escuta aquela voz mais grave, sabe? Aí eu falei, então tá bom. E quem que ela te indicou pra ouvir? Foi Leandro Leonardo. Ela falou, Leandro Leonardo, ouve a segunda voz... que era a dupla Zezé de Camargo e Luciano, né? Chitãozinho e Chororó. Aí eu comecei. Aí eu fui lá no rádio, comecei a ouvir. E aí eu falei, vamos tentar cantar? Aí foi onde eu descobri. Você foi aprendendo assim mesmo. Foi. Você conseguia ouvir bem. No ouvido. Tem gente que não consegue, né? A Lucila, ela sempre teve o ouvido absoluto. A Lucila, se passa um carro e buzina, ela fala, buzinou em Lá maior. É engraçado. Ela tem. Assim. Desde criança, é esquisita. O tom do telefone, aqui não tem mais tom do telefone, mas é engraçado. Ela tinha disso. Aí ela começou a ensinar meu pai a fazer segunda voz de músicas que ela nem conhece, mas meu pai botava ela pra ouvir e ela só no... sem saber letra, nada. Ela ensinava ele. Eu gostei, eu me apaixonei pela segunda voz, né? Então aí eu ouvia muito, aí eu ficou... E eu acho que eu tinha o quê? Uns 4 aninhos, né? É bem de criança mesmo. Bem pequena. Você chegou a tentar? Segunda voz? Sim, a gente divide. Ela faço segunda voz, mas eu sei que eu faço o trivial. Eu faço uma segunda voz que ela é um pouco óbvia. Eu falo que a segunda voz da Lucila, ela não é óbvia. Ela é uma segunda voz que é de inspiração, mas que é de dom, de talento mesmo dela. Ela tem uma leitura das linhas melódicas que ela coloca uma segunda voz de um jeito que é só dela, cara. Não é uma coisa... se eu fizer uma segunda voz, é verdade. Eu que sou primeira, se eu fizer uma segunda voz, o outro cara que é primeira, ele vai fazer uma segunda voz muito parecida com a minha. Porque ela é o óbvio. É a linha melódica da segunda óbvia. A Lucila não, ela explora outros lugares que eu sou encantada com a segunda voz dela, de verdade. É uma coisa que me desconcentra. Às vezes ela faz... e ela não faz sempre a mesma coisa. Cada hora ela busca um caminho diferente. Ela canta pelo instinto dela mesmo. Então, às vezes eu tô esperando que ela vai fazer um negócio que ela sempre faz, ela faz outro, me quebra. Às vezes eu até erro a letra da música. Não, é muito louco. É muito lindo. É uma coisa que não é que eu falo assim, parece que é uma mensagem que eu recebo. Vai aqui. Aí eu faço assim, falo, nossa, ficou diferente isso. Aí eu cantando, eu olho pra ela e falo, que isso? Eu não paro quieto com minha segunda. Geralmente eu mudo alguma coisinha sempre, né? É muito mas que legal. É bom que, então, com 4 anos já fazia, já tem como competir, né? Imagina. Aí depois, seguindo a carreira ali, vocês gravaram o primeiro disco, andou legal ali em São Paulo, como é que foram os outros anos? Nossa, a gente começou a fazer show o Brasil inteiro. Aí foi onde a gente começou a fazer... Aí nós fomos convidadas, Pionte, para fazer um show na Andef. Que a Andef é assim, a reunião das maiores empresas, as multinacionais mesmo do ramo agro. E nós entramos cantando e só modão. A gente gostava muito de fazer os modão e a gente cresceu muito ouvindo moda. Então a gente faz umas modas que, é difícil de encontrar, sabe? E aí a gente entrou cantando nesse evento e a gente tem uma mania de fazer esses eventos corporativos muito interativo. Então a gente meio que não leva repertório. A gente sabe assim umas 4, 5 músicas para começar ali e depois a gente abre para o pessoal pedir. Só que ali tem dono de empresas, cara do Mato Grosso, lá do interiorzão do Brasil que conhece, eles começam
não vai saber cantar essa. Aí pede, aí a gente canta. Aí daqui a pouco, desafia ela, pede aquela. Aí começa o show, é 100% Fica bem interativo. E a gente vai nos moldão e vai tocando. Então, isso foi uma virada de chave muito grande na nossa vida, quando nós fizemos esse show na Andef e começamos a cantar para as maiores empresas do mundo, do meio agro. Eu lembro que teve uma semana que a gente voou de avião 7 vezes. 7, 8 vezes, na mesma semana. Na mesma semana. Para lugares diferentes. A gente, era muita viagem. Muito corrido, muito delícia, assim. Ai, foi muito E bom fazendo o mesmo. que a gente ama. Então, deu um bom resultado, assim mesmo. Foi muito legal. É que nessa época já não se gravava mais. Gravava disco ainda, mas isso foi mudando, né? Foi começando a virar single. Vocês chegaram a gravar quantos? Um só? Foi um só, né? Juntas, gravamos um só. Porque já meio que parou de gravar disco, né? É, Você gravava uma música ou outra. Faz os lançamentos. Vocês se separaram quando? Que ano que foi, mano? Foi 2011. 2011. Ah, foi ali ainda. Uhum, Mas 2011. brigou, foi isso? Ou nada? Gente, Deu brincadeira. No começo, se você começar a falar agora, a gente vai brigar de novo. Mentira. Olha, Mentira. Não, a gente teve uma divergência mesmo. Acho que a gente estava muito sobrecarregada de trabalho. E a gente começou a ter umas rusgas entre a gente, assim, umas rusguinhas que desnecessárias, muito de dupla, né, mano? Assim, de cobrança de trabalho. eu né? acho que assim, quando você trabalha com a família, a gente não soube separar isso. Entendeu? E o respeito não digo respeito, vai. O jeito de falar, de cobrar, entendeu? Cria uma Às vezes intimidade. fala assim, não, ela tá se pegando no meu pé por causa disso. E a gente não sabia separar o profissional. E aí, o que acontece? A gente se sentiu, parece que sufocada, sabe? Foi. E aí, foi onde a gente falou assim, resolveu falar assim, vamos separar e a gente vamos seguir carreira solo. E eu acho que eu acredito muito nos planos de Deus, né? Então... A gente era muito mais dupla do que irmãs, né? A gente a estava gente era muito mais mais dupla do que focada na irmãs. dupla. Você virou só negócio, é isso. Isso. A gente perdeu aquela coisa, aquela doçura, aquele afeto de irmãs. E a gente estava focada muito no trabalho, e muito sobrecarregada, e muita coisa espanou. Espanou, e a liberdade que a gente tem de irmã, e aquele jeito de falar, e não estava legal. E acho que Deus deu uma lição pra gente. Falou assim, vai ali ver como que sua irmã faz falta e vai ali ver. Fica de castigo as duas, vocês vão ver como vocês... Porque vocês separaram no momento que as coisas estavam acontecendo, Nossa, né? O sertanejo estava decolando. Tava né? acontecendo muito, muito. Tava. Gente... Era importante ter ficado junto naquele momento. Muito, muito, Piunti. Mas assim, a gente tem que confiar nos planos de Deus, porque, olha, quando a gente começou a sentir de fato muito a nossa falta, uma da outra, a gente começou a se reaproximar. Porém, a carreira dela já estava andando, a minha solo já estava andando super. E a gente não conseguia desfazer dos contratos aqui, os compromissos aqui. Tinha um trabalho já feito, Já difícil. tinha um trabalho feito como soltar, solo. assim, né? Mas hoje em dia, a gente se aproximou muito mais pelo amor de irmãs. E hoje a dupla, ela vem na consequência. Hoje, nosso amor, a nossa união, ela é acima de tudo. E eu acho que foi importante esse momento separadas, porque o que acontece? Eu acredito que naquela época a gente não estava 100% prontas. Entendeu? Isso é verdade. E com esse tempo, eu cresci de outra forma, enxergando outras coisas. E eu acho que ela também, né? A gente cresceu onde a gente tinha que crescer. E agora, voltando à dupla, eu acredito que a gente está mais preparada do que naquele Muito. momento. Eu acredito que talvez... Eu falei que o sertanejo cresceu naquela época, mas as mulheres ainda demoraram, né? Vocês tinham uma dificuldade a mais, né? Muito. Não era só fazer sucesso, isso é sendo mulher, né? É. Depois as meninas vão aparecer em 15, 16 só. Isso, ali, né? exato. As duas fizeram carreira solo? Uhum. É Luciana Vilar e E a Lucila Lucila. Vier? É só Lucila. Lucila. E aí, deu pra caminhar bastante? Sozinho? Deu. Sozinha, né? A minha carreira foi muito legal, eu não posso reclamar de nada, aconteceram muitas coisas. Eu tive a honra de gravar com o Vitor e Léo, que foi uma música que me levou nível Brasil, assim mesmo, né? A gente gravou Sem Limites para Sonhar, que, sei lá, ultrapassou agora 130 milhões de views. Porque hoje em dia tem números muito maiores de outros artistas, mas a gente que fez, sabendo que foi 100% orgânico o negócio, é uma coisa é muito mérito isso, sabe? Porque foi uma brincadeira. O Léo falou, tem uma música aí que ninguém nunca mexeu, vamos mexer com ela para ver se a gente... Porque foi logo que a gente começou a trabalhar juntos.
Aí ele falou, vamos gravar ela no estúdio pra ver se a gente dá uma sinergia pra gente trabalhar junto. Eu falei, vamos. Então, essa música, ela foi gravada num tom de experiência. E gravamos Sem Limites pra Sonhar, a música estourou. Eu lembro do vídeo, tem o vídeo, né? Tem Esse um vídeo que tá com esse 100 e vídeo. poucos. 133 milhões de views, acho que alguma coisa assim. E toca na rádio até hoje. E do nada. Foi sozinha do nada. Então... Vocês não pensaram em formar outras duplas, não? Chegou a passar por isso? Teve isso? Olha, eu no começo, bem no comecinho, quando a gente separou, eu achei que eu nunca fosse conseguir cantar sozinha. Eu achei que não ia conseguir. Então, eu tentei ter uma dupla. E, nossa, mas durou muito Ela pouco. colocou uma Lucila da Shopee no meu lugar. Ela manteve o nome? Não deu certo. Manteve Lucília e Luciana. Você ficou muito brava quando ela manteve o nome? Deve ter Hoje ficado. pode Nossa, eu falar. olhava assim, eu falava Fala. assim, gente, não, peraí. Ela devia ter tirado sarro de mim pra caramba. Isso é mentira, isso é Ô, mentira. Pente, a gente nunca parou pra falar disso, acredita? Eu falei, Eu mas tô com rolando certeza aqui ela uma deve terapia ter. em grupo. ter Aqui, falado. Olha só. Ai, Teve meu alguém Deus que veio do aqui e céu. falou que ficou muito irritado. Alguém colocou... Já aconteceu isso com algum entrevistado aqui. Ah, sério? E a pessoa sumiu. Eu fiz, depois de um tempo, eu fiz também com uma menina, mas acabou não dando certo, que era a Lu e a Elisa. Aí a Eu gente ficou fiquei um com ciúme. tempo. Me bateu o ciúme, porque já foi bem depois de muito tempo. É, depois de um tempinho mesmo. Aí eu fiquei um tempo, Mas eram lindas, Você foi pra as duas primeira muito voz? boas. Sozinha sim, Não, mas... eu era a primeira e segunda, na verdade. A gente fazia... Fazia de mesclava. tudo. Como foi o processo de volta, assim? Quem que tomou a dianteira? Quanto tempo vocês voltaram? O ano O ano passado. Foi Foi o começo do passado? ano passado. que a gente largou tudo mesmo e juntou de vez foi ano passado. A gente tava muito juntas, já fazendo algumas coisas. Ela ia pro meu show, cantava comigo. Eu ia pro show dela, cantava com ela. E muitos churrascos, né? De amigos, já cantando juntas e tudo. Mas acho que foi o Adib que deu o start mesmo, assim. Ele falou, o cunhado que foi o causador disso tudo. Ah, Ele foi? falou assim, Eu conversava "Meu, muito você, com o que ele. vocês estão fazendo separadas? Vocês têm que cantar juntas. Ele ficava bravo. Ele, não, vocês têm que juntar isso aí. E aí foi surgindo né, essas ideias e tal. E eu conversava muito com ele e falava assim, e... eu não sei. Ele chegou a trabalhar com a Luciana Vilar também, o Adib. A gente fez um trabalho lindo. Regravamos músicas lindas. Gravei uma música que a Marília ia lançar, coisa de adulto. Assim, fizemos um trabalho lindo. E aí eu conversava com ele, eu falava assim, poxa, parece que toda vez que eu tô na cara do gol, fica eu, a bola e o gol, sem goleiro. É só chutar e fazer o gol, eu não consigo. Parece que eu tenho aquela... no meu fundo, no meu inconsciente, eu pensava, puta, minha irmã tinha que estar comigo nesse momento, sabe? Eu não sei, alguma coisa me arrastava. E agora a Adib falou assim, não, vocês têm que estar juntas, não faz sentido nenhum vocês estarem separadas. Eu lembro que ele ficava bravo. E ele também, ele abandonou todo um trabalho, um investimento feito na Luciana Vilar. Falou assim, pode largar tudo e vamos fazer Lucília e Luciana. E entrou com os dois pés no peito mesmo, assim, e falou, vamos embora. É verdade. Né? Isso, a conversa deve ter vindo em 23, é isso? Isso. Para voltar em 24. Isso, exato. Só para explicar, você está falando do Adib? Do Adib. Adib é advogado muito conhecido. Quem assiste televisão, as matérias, as piores matérias tem ele lá. Os advogados. Eu sou suspeito, mas é o melhor do Brasil, viu, Brasil? Só para deixar. Um dos advogados mais conhecidos do país. É uma pessoa muito influente. Muito. E vocês se conhecem como? Nós Vocês nos conhecemos... Vocês estão juntos há... 4 anos. Foi na pandemia, num evento. E eu acabei conhecendo ele nesse evento. Mas você estava cantando ou não? Tava, eu fui para cantar. Eu fui num evento e cantei nesse evento. E depois ele acabou me contratando para cantar. E aí, dali para frente, a gente não se largou mais. Ah, entendi. Aí ficou junto. Foi. Ele hoje é empresário de vocês. Isso, hoje ele é empresário da dupla. Como advogado não tem nenhuma discussão a carreira dele, mas como empresário, como é que é? Ah, ele bom também? trator, né? Ele é igualzinho, ele é advogado. Ele mete marcha mesmo e vai pra cima e faz acontecer. E tem ideias brilhantes. Eu sou suspeita. Ele é acelerado, viu, Pundi? Mas foi ele que pôs na sua cabeça de voltar. Ele começou com esse... Você comentou... Assim, você recebeu bem a sugestão? Você estava meio... Voltado. Não, eu já estava totalmente Tava aberta a isso. Eu já me abria com ele e falava da minha falta, da minha saudade. A gente vivia juntas. E aí ele falou, mas não, por quê? Não faz sentido vocês estarem separadas e não sei o quê. Né, mana? Você estava querendo também? Tava. Em casa ali? Com certeza. Eu falava pro Marquinhos, eu falava, amor, nossa, se a gente juntasse, meu Deus do céu,
Acho que seria... Eu falei assim, meu sonho agora seria juntar com a minha irmã e seguir a carreira da dupla, né? E hoje começou a perguntar também, tem umas opiniões de fora. Por exemplo, na época da Luciana Vilar, eu apresentei para ele o Thiago Silva, que é um grande produtor, né? Diretor artístico, tudo. E aí nós pegamos uma amizade muito intensa. E a gente começou a conviver muito. E o Thiago, desenvolvendo um trabalho com a Luciana Vilar, só que a gente se envolveu tanto na amizade que ele via nós duas cantando juntas. E aí ele comentava com a Dib, ele falou assim, olha, a Lucila, ela é muito boa. A Luciana é muito boa, mas as duas juntas. E aí começou esse negócio. Aí todo mundo começou a fomentar isso na cabeça da Dib. E a gente falou, para tudo, vamos parar tudo, a gente tá perdendo tempo na vida. Ah, tá. Ele tava de empresário de você solo ainda. Isso. Uhum. O Thiago, se eu não me engano, ele tá fazendo Jorge Mateus, né? Tá, Os 20 anos do Jorge Mateus. O cenário todo, a direção do show O dele. Guilherme, fez o Gustavo Lima. Ele tá muito grande, né? E quem conhece ele é todo quietinho, tímido ali, vai costurando tudo, pegando todo mundo. E ele fez um trabalho lindo no nosso DVD. Nossa, tá muito legal E mesmo. Esse DVD surgiu como? Sim, do trabalho que a gente resolveu quando juntou a dupla, a gente precisava de um material top para divulgar isso, né? Essa volta toda, então foi gigante. E foi legal porque pensou, o Thiago ele estudou muito a gente, né? Então ele estava ali convivendo com a gente, mas ele observava minha irmã, observava eu, ele sabia da história, e aí em cima disso ele foi desenvolvendo, a cabeça dele já começou a trabalhar, né? Aí ele foi desenvolvendo um projeto, tipo, 100% personalizado, assim, de Lucila e Luciana mesmo. Tanto é que o projeto se chama Espelho Nossa Essência, né? Que diz o quê? O espelho é o quê? Tudo que eu faço, eu me espelho nela. E eu Querendo também. ou não, eu vou me espelhar. Ela é o meu espelho. A gente cresceu juntas. E vice-versa. Então, aí, tanto é que o nosso DVD ele começa com um espelho, assim, entre a gente, separando, e a gente dá as mãos, assim. Só que sem se ver. Eu tô dando a mão pra ela e ela tá dando a mão pra mim. É bem legal, é bem bonito. É emocionante. Foi onde? Foi no Vila? Foi no Vila JK, no Világio. Ah, tá. É na outra. No Tô espaço de pensando a evento outra dele. casa. Não, Világio JK, E vocês estão... É esse projeto que tá saindo agora? Uhum. Tá saindo aos poucos? Tá saindo aos poucos. Nós lançamos um EP, agora lançamos o single com Thierry, né? Eu que era amante. E tem mais 2 EPs pra sair, hein? Tem Edson Hudson ainda pra vir, tem bastante coisa. É muito legal que todo mundo conhece vocês, né? De convite, todo mundo vai, né? Nossa, foi tão aqui. gostoso. Porque o Edson Hudson, acho que vocês pegaram também nessa época da Noite de São Paulo. Foi. Eles já eram famosos, Quando né? meu pai tinha banda, meu pai contratou Edson Hudson. Acredita? Nossa. Lá no Apalooza. Nossa senhora, é muito tempo. Nossa, faz muito tempo. Nossa, e eles já eram um fenômeno já. Sempre foram, sempre Quem foram. que teve de participação? O Thierry e Edson Hudson. Os dois. É. Vocês têm contato ainda com o Vitor e Léo? Pouco. Assim, pouquíssimo. Nossa, eu perdi total. A gente tinha mais na época de barzinho mesmo. Eu Porque também eles foram encontrei- embora pra Minas, né? Não ficaram foram moram mais em lá. São Paulo. Há uns anos atrás eu encontrei o Léo no projeto do Renato Teixeira com o Sérgio Reis e o Almir Sater. A gente se encontrou ali nos bastidores, falamos um oi, tudo muito bem, graças a Deus. Mas cada um seguindo o seu caminho aí. Foi um momento muito importante da minha vida, assim. E tenho muita gratidão. Nós temos muita gratidão por eles, né, É verdade, mano? Porque muita, eles foram... Abriram as portas pra gente. É muito legal que hoje, no momento agora, parece que vocês têm a melhor estrutura até o momento, né? Vocês passaram por muita coisa, mas tá tudo muito estruturado Muito. agora, né? Pra Graças andar, a Deus, né? Agora tá. Nossa, agora, meu Deus do céu, tá muito legal, assim. Ao lado de O pessoas material tá gigantes. muito bonito. O trabalho que tá sendo feito, assim, de divulgação, né? Internet. E as músicas, as letras, a gente tá apaixonada no projeto. Isso é uma coisa rara de acontecer. Porque acho que a gente é muito autocrítica, né, mano? A gente critica muito, fala, não, isso aqui... Mas o pessoal fala, não, mas isso é sucesso. Aí você acredita na experiência do mercado, na expertise da pessoa, né? Fala, então vai. Mas agora a gente ouvir e falar, meu... Se Nossa, é você muito vibrar legal. com o teu próprio trabalho, é uma coisa rara. Eu vou te É falar que é uma das diferente. primeiras vezes da minha vida que eu vivo isso. De eu ouvir e falar, que é isso? Hoje aqui, pelo menos na gravação, você falou que ainda tem 2 EPs, né? Você tem as datas tudo fechadas já? Tem, já tá tudo certinho. Eu não tenho de cabeça, mas tem uma colinha aqui que o Adib mandou. Ó, dia 27 agora lançou Eu Que Era Amante, né? Com o Thierry. E nesse Foi. EP veio Viúva, uma música chamada Viúva, Celular na Cama e Retribuindo o Sofrimento. Só letrão.
Aí, dia 8 de maio, a gente lança um outro EP. No 8 de maio, a entrevista vai ter saído já. É. Então tem mais 2 EPs pra frente. Vai dar 2 EPs. Aí prepara, que nessa daí, nesse mês, né, durante esse EP, a gente vai lançar com Edson e Hudson lá pro dia 23, lá mais pro fim do mês. E Amante Sem Saber, Coração Amarela e A de Assumida. Plano B não é A. É A de Assumida. E dia 19 de junho tem o lançamento de um single, Enquanto Tiver Lata. É muito boa essa música. Isso aqui vai dar um barulho. E dia 31 de julho, o lançamento do 4º EP, que vem com Ela Não, Quem Tá Ligando e Alguém Que Tem Alguém. Então, eu vou pedir pra vocês cantarem. Vamos? Vou trabalhar um pouco agora também. Bora cantar. A gente tá gravando uma segunda de manhã, né? Cantar de segunda de manhã não é muito comum. Não, mas a gente toda hora é hora. Obrigada. Ui. Eu vou contar uma coisa pra você. A gente fez um... Tem uma música que a gente canta, que ela é raiz, né? Ela é mais modão. E uma vez a gente tava... geralmente a gente toca essa música em 2 violões. Aí eu faço solinho, a Mana faz a base. Beleza, né? Só que nesse dia a gente tava só com violão. E pediram essa música. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu não vou solar? Vai ficar... Aí eu falei, Mana, vamos tentar fazer as 2 no violão? Foi. A música. Aí ela falou... Aí eu falei, você faz a base mais aqui em cima e eu faço o solinho. Mais pra baixo. A aqui, gente né? fez essa brincadeira, pô, vamos fazer essa mesmo? Vamos Então, fazer. Mas essa história é verdadeira ou você criou verdadeira. essa história? Seríssimo. Não, se fosse criada, seria uma boa história também. Mas Não, aconteceu mesmo. Aconteceu. É tão boa que a gente não ia ter essa criatividade. Criar essa história é muito legal. Aí a gente testou e deu certo. Aí ficou mais ou menos assim. Vamos fazer pra você ver. Rolé. Espera que eu tenho que ver a corda, vai. É tenso ou não? Já acostumou? Tá, é tranquilo fazer isso hoje? Eu acho que é mais pra ela, né? Um gelinho na barriga sempre dá, né? É porque perde, fica só numa mão, né? Não pode errar. Então, Né? é engraçado. É isso aí, assim. Quer fazer? Quer fazer um pedacinho dela? Pode fazer, porque a gente pode só não cantou? Chama. Então vai. Recordo com saudade teus encantos, Mercedita, perfumada flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci num campo muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. E assim nasceu o nosso querer, com ilusão e muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez. O que é querer, o que é sofrer, porque ele deu meu coração. Modão. Eu ia pedir pra vocês voltarem então no tempo, fazer uma linha cronológica do que vocês cantavam, do que vocês cantavam na noite, do que rolava. Vamos cantar. A primeira que nós cantamos, dá um Boa. menor. É sol menor, né? Tem capotraste aí, não, né? Vamos na capela. Eu tinha um aqui, mas... Até tem. Sol menor. Aqui, né? Vai no cabo... No... Pode, você que manda. Pera aí, então. Essa música acabou marcando muito pra gente, né? Porque foi a nossa maior inspiração, assim, de voz mesmo, do que a gente
buscou, foi isso aqui que nasceu, né, Lino? Bora. Olho na janela à minha frente e junto com a chuva chora a falta de você. Não vai adiantar dizer que não te quero. Você é minha luz, o meu céu, o meu ser. Em algum momento de incerteza, olhe nos meus olhos e você vai ver, refletidos neles, nossos momentos lindos. Vale a pena crer nesse grande amor. Chora, peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer. Chora, peito, me mata de uma vez, pra não dar tempo de pensar em você. Muito bom. Rolava na noite bem? Muito, Nossa, isso aí a gente cantou O muito. povo gostava. muito. Depois ficou muito animada a noite, né? Ficou. Mas Ficou. teve uma época que dava bem, né? A gente sempre teve espaço no nosso show para fazer esse tipo de música, assim, um pouco mais conceito e tudo. A gente agitava muito o nosso show, mas tinha um momento que parava, eu falei, agora quem quer dançar tá na hora de ir no banheiro. Aí só vem pra frente quem quer os modão e as chonadas. Aí a gente fazia um período do show assim. Aí, às vezes, a gente sempre foi muito de ler o público, sabe, Piunti? A gente nunca teve um show engessado, nunca teve. Não é verdade? Nunca mesmo. Então, assim, às vezes a gente parava o show que estava super agitado para fazer esse momento, e esse momento dava mais resultado do que o resto. Então, a gente seguia nisso até o fim, e o pessoal bebia e joga chapéu, e o show acontece mais nesse sistema do que nos agitadão. É. Então, às vezes a gente também sentia que quando a gente fazia esse, dava um resultado ali no começo e depois dava uma estabilizada, a gente voltava para as agitadas. Então, a gente sempre teve uma leitura legal do público, né, mano? É verdade. Porque essa música requer uma certa atenção pra cantar, né? Ah, de afinação. sim. Imagino que o barulho deve ser meio complicado, né? Com certeza, é. O som nem sempre muito bom, né? Nossa, mas a gente tem um ear sound que ajuda. Dá uma isolada do Nossa, resto. que é nossa isola vida. mesmo, isola. Aliás, eu vou te falar, a acústica desse estúdio aqui é maravilhosa, Pinti. Ele não é isolado, ele é meio Maravilhoso. tratado. Então, Ai, mas é esse- bom demais. É, meio tratado, mas ele tá caprichado aqui, ó. Tem embaixo da mesa. tem embaixo. É, eu Vou senti uma trocar isso aqui. espuminha. É, Aqui embaixo da legal. mesa. que eu fico cutucando, eu já tô destruindo meu lado. Aqui, sabe? Aqui tem Ó, os os buraquinhos buraquinhos. também, ó. Tem os buracos. Brasil, ó. Aqui o povo fica. Tem gente que dá entrevista e tá muito bem aqui, mas tá nervoso. e aí fica cutucando aqui embaixo. Depois eu vou ver, tá tudo branco, assim. Ele é preto, né? Aí você vai olhar, tá tudo cheio de dedo aí embaixo. Arrancado, sabe? Vou ter que trocar, inclusive. Você vê o chão, tá tudo cheio de espuma. Engraçado isso, gente. E o que mais tinha, né? Como é que, na linha que eu te falei de tempo que vocês tocavam? De tempo? Putz, a gente pegou bem a fase que o sertanejo universitário, tipo, invadiu, né, mano? É verdade. Que veio o César Menotti com aquelas Ah, releituras. é. Como um anjo e puxar, você apareceu na minha vida. Porque a gente curtia Zezé. É. Então a gente conhecia as coisas do Zezé do original, né? Dos ritmos originais, da velocidade original. Mãe, veio o César Mas aí o Menotti, César Menotti veio com tira essa tudo. paixão na cabeça e, putz, levou tudo lá pra... Era uma delícia o show. Bem A pra gente- cima. A gente fazia essas músicas todas. Como é que era o público de São Paulo? Porque São Paulo é sempre muito estranho, né? Porque você tem os Menotti que vieram de um canto, aí você tinha o Fernando Sorocaba de outro. Aí você vai ter o pessoal do Mato Grosso do Sul, o João Bosco e E Vinícius. Vitor e depois Léo, com Tradição. aquelas músicas tão... Como é que era ali? O público era o quê? Porque a gente sempre fala que aqui chegava um pouquinho atrasado, né? É. É verdade. Mas chegava de tudo. Esse que era o bom. Porque Era você bem- tinha a concentração de estilo de música do Mato Grosso, o estilo de música lá de Minas, o estilo de música... Só que em São Paulo recebe o Brasil inteiro. São Paulo é uma terra que
Então a gente tinha que cantar de tudo, de todos os lugares. É bom que a gente atendia o gosto de... Porque às vezes a pessoa gostava de Vitor e Léo, estilo do Vitor e Léo. O outro gostava de César Menotti, a outra pessoa gostava de... Entendeu? A gente fazia todos os estilos. Ainda mais a a gente nossa ia fazendo. área. A nossa área de atuação mesmo, que é São Paulo capital, a gente estava ali, o Rancho Sérgio Pedroso de Moraes, ali, cheio de escritórios em volta. Então, você via gente de tudo quanto é jeito. Uns falando gringo, uns gringos no meio e tudo. Então, você tinha que cantar de tudo, porque São Paulo concentra o Brasil inteiro, né? Aí as pessoas vêm para São Paulo para estudar, então traz a cultura de lá e quer curtir isso em São Paulo. E a gente sempre se esforçou para atender todo mundo, né? É verdade. Sempre. Jades e Jadson no começo. Nossa, lembra? Esse coração idiota. Nossa! Meu, quando a gente resgatou cantava essa. isso, a galera urrava. Eu nem no lembro, show. mas essa música a gente Eles cantava cantaram aqui essa música. Eles É? são demais, Ai, né? que cara? Que eles colocam como um primeiro sucesso lá de trás, né? Porque não foi pra todo lugar o Coração Idiota, mas muita gente Exato, conhece, né? Exato, É. muita gente conhece. E os estudantes que saíram de lá, da região deles, e vinham para São Paulo, eles queriam ouvir isso. E a gente cantava. Então, a festa era boa, viu? E aí, de vocês do primeiro disco, o que tem pra tocar? Vocês tocam alguma coisa ainda? Daquele primeiro? A gente gosta da separação do Gil Jora que veio nesse Isso, CD. Ai, eu não sei verdade. tocar ela, não. gente. Você quer fazer a capela? Eu não lembro. Pode fazer. Faz um pedacinho a capela. Pega assim, ó. Mas vai. Pega dessa parte, assim, ó. Mas vai embora antes que a dor machuque mais meu coração. Antes que eu morra me humilhando de paixão. E me ajoelhe te implorando pra ficar comigo. Não diz mais nada. A dor é minha, eu me aguento, pode crer. Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender como esquecer você. Ai, eu essa é linda. choro. Tem uma versão mais recente que eles fizeram dessa música, já ouviu? Tem, né? Fizeram, regravaram ela, né? Tem num disco aí do ano passado. Ah, e tal. é, A regravação não é tão nova, assim. Eles vieram gravando nos últimos anos e tem uma dessa. Mais como eu limpa sou do fã. que a original. Não, Que imagina. legal. É mais legal, dá pra ouvir as duas vozes. Que Que massa. top. Eu sou fã demais, tá doido. O Ralph, minha mãe mandou pro Ralph, ele falou... Tô aqui. Fala sério, sério? Ralph, gente. Olha aí. O Ralph, um beijo, Ralph. Ralph, um beijo. Ai, gente, O Ralph sério, gostar é meio difícil, tá? é Então- emocionante, E de eu vou te verdade. falar uma gente. coisa, Piunte. Quanto tempo faz você não vê o show do Ralph? Pô, eu não vi esse Ô, novo Piunte. show dele. Não... Nossa, tá porrada, viu? Ele eu foi te no Vila falar, Country esses pancada. dias, eu não vi. Se você tiver oportunidade, vai. Porque eu posso falar, eu caí de costas. Que show. Ai, que show, ele canta demais, Canta gente. demais, ele Meu tá cantando Deus. muito. Tá demais o show, demais. Eu fiquei assim, eu fiquei atônita. Eu falei, que isso, cara? Eu acho que eu não vi o show dele sozinho, não. Nossa, você Pelo menos- tá doido. Ai, vale a pena. Ralph, Ralph, um beijo. um beijo. A gente ama você, Toda a viu? nossa admiração, tá doido. Muito legal. Tô muito lembrando legal. aqui, é verdade. Eu acho, não sei se eu fui, tô tentando lembrar. Nossa, amigo, vai que você vai cair de costas. É, vocês pelo jeito gostam muito, né? Muito, Você puxou o chora-peito aqui. Não, né? a gente desafiava as outras duplas. Vamos ver quem conhece mais de Christian Ralph. A gente mandava uns lado B deles, assim, que... Verdade. Mesmo. Nesse disco primeiro de vocês, tem alguma de vocês mesmo pra cantar? Que vocês usam ainda, que vocês cantam ainda? Não tem. E é engraçado, logo depois que lançou esse CD, eu tive um insight, cara, que o pessoal começou a compor muito música de carro, né? Falava do Camaro Amarelo, aí falava da Fiorino, aí falava da Dodge Ram. E aí, pô, meu sanfoneiro na época, o Bolinha, um beijo, Bolinha, ele falou assim, ô Lu, você tem que fazer uma música aí pra dar resposta pra esses caras aí que ficam falando de carro. Aí eu, putz, é mesmo. E aí eu fui dormir, eu fui descansar, que era de cantar num corporativo. Nesse sono, durante esse sono, eu recebi a música. Veio a música do nada, eu acordei. Sabe esses bloquinhos que ficam em cabeceira de hotel? Eu peguei com a canetinha ali que fica ali do lado e escrevi a música inteira. Eu tenho guardado esse papel até hoje. Você lembra do refrão dela, mano? Que tom que é? Você lembra? Não lembro. Faz capela. Faz, pode fazer. Ela fala assim, ó. Resposta pros caras que só compõem de carro. Isso foi na época, né? É. Pra que Camaro amarelo se o cara é um prego?
Pra que Land Rover se ele nem me ouve? Você só se garante numa Dodge Ram. Mas se quiser me conquistar, é só pegar e... Era Essa- pra época, Gente, funcionou. Muito. Nós não gravamos essa música, Não gravamos. mas todo show a gente tinha que cantar e a galera cantava absurdo. Porque eu acho que filmavam e depois ouvia. E cantava no show e pedia no show. A gente tinha que cantar essa música no show toda hora. Mas a minha irmã é uma grandíssima compositora, compõe demais. E nesse projeto que a gente tá agora, ela tem 3 músicas que é composição dela também. É bem legal, bem legal. Mas a gente, até nisso a gente é dupla, viu, Piunti? Porque eu componho, a Lucila compõe muito também, muito. Só que eu dependo muito dela para as minhas composições. Porque quando eu componho, eu recebo muito a letra, o papo. Agora aqui, ó, quando pega nesse bichinho aqui, ó, é ela que desenrola. Mas vocês duas tocam? Nós duas tocamos. A Lucila tem uma musicalidade muito maior que a minha, assim, instrumental falando e vocal também. Eu acho. Não, eu só pratiquei é que mais, eu sou muito mano. fã, Tem nada a cara. ver. Eu sou muito Toca fã. pra caramba. Não, imagina. O que eu ia falar do... vocês tocam música sua solo? Vocês colocam a Sem Limite pra Sonhar? A gente canta, o pessoal pede no show, a gente acaba cantando, né, mano? Acaba fazendo. Ela Faz. vai entrar no nosso repertório, Vai né? entrar- Na próxima- vai. no nosso turnê Pode agora. cantar? Vai, pode, Vai. claro. Você sabe. Marquinho, toca essa, vai. Eu não sei tocar. Só pra dar uma referenciazinha de voz aqui, ó. Há uma chance da gente se encontrar, há uma ponte pra nós dois em algum lugar, quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir, há um beijo que ninguém vai impedir, não vai. Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver, mas há uma estação onde o trem tem que parar. Tô na contramão, te esperando pra voltar, pra poder seguir, sem limites pra sonhar, pois é só assim que se pode inventar o amor. Beijo, Vitor e Léo. Assim. There's a star away just waiting for a heart to ride. I'm going crazy here just wanting you to close up the night. When the love in the woman finds the love in a man, there's nothing too precious to hold it. The door is open for the time when your heart returns. In the silence of a kiss we will burn our heart. When a hidden woman finds a hidden man, the flame burns forever. There come a time, my love, when a searching has to end. I'm on the wrong way street. I need more than just a friend. And he's standing here, just try to touch the stars. Nothing else to lose when you're reaching for the infinite. Há uma estação onde o trem tem que parar. Tô na contramão, te esperando pra voltar, pra poder seguir, sem limites pra sonhar, pois é só assim que se pode inventar o amor. Cunhado, valeu. Obrigada, amor. Pô, muito bom.
Muito bom que você tem um controle muito bom de voz também. Meu Deus, a minha irmã canta muito, gente. Que é Como? isso? Talvez quem esteja assistindo pareça mais alto, mas você consegue segurar bem mesmo cantando muito forte. É técnica, né? De quem canta essa mesmo, técnica né? que ela faz, eu nunca vi, de impressionante. verdade. Eu nunca vi nenhuma Ela não tá cantora fazer gritando, isso. né? Não tá fazendo alto. Tá exatamente. cantando baixinho, quem tá ouvindo parece que tá um negócio. Ah, que legal. Muito legal, Meu né? Deus. Incrível, Ai, gente. incrível. Eu monitoro Maravilhosa. por aqui, né? Eu sei que é, Você fala, mano. pô, muito bonito mesmo. Coisa boa. Ô, eu queria perguntar uma coisa, o pessoal tem curiosidade bastante, vocês falaram dos shows que vocês fizeram pra turma do agro, e vocês fazem corporativo, né? Você toca em festas, tocam em festas e tal. Esse mundo do corporativo é imenso, né? É uma coisa muito louca, assim. Tem artistas que você fala, tá sumido, não tá, que o cara só faz corporativo. É verdade. Porque acaba pagando mais e é muito mais organizado. Muito. Queria que vocês explicassem um pouquinho como é que é esse mundo, porque muita gente tem curiosidade. Ai, é maravilhoso, gente. Show corporativo é o que você falou. É uma tranquilidade, porque assim, ó, é tudo certinho, cronometrado, assim, ó, no relógio mesmo. Começa tal hora, para tal hora, e você é muito bem recepcionado. Às vezes assim. o para tá hora que muda um pouquinho, né, mano? No nosso caso, assim, o para, a gente às vezes dá uma esticadinha, né? Mas de verdade, é muito organizado mesmo, né, muito mana? gostoso. E a gente consegue ter uma flexibilidade de show um pouco maior. A gente consegue ler melhor o público. Tem público que só quer saber de modão. Tem público que fala assim, não, canta umas mais modernas, a gente vai sentindo. A gente abre pro pessoal pedir música. Então fica uma coisa muito interativa e muito intimista, assim. E cada show corporativo é uma surpresa, né, mano? É muito gostoso, a gente ama mesmo. Mas vocês dão uma fuçada pra ver que empresa que é, pra tentar entender? Ah, com certeza. Não, É a gente- legal, é assim, legal. A gente sempre quer saber um pouco da história, pra saber o que Porque que às é, vezes o não que pode que... falar bobagem no palco, né? Não, Erra é. algum assunto, né? Mas a gente vê, a gente estuda o produto que está sendo lançado. Às vezes é um lançamento de produto, a gente entende. Eu gosto de chegar antes, eu acabo conversando, vendo, porque eu amo. É um universo que me encanta. Entendeu? A gente, criada em fazenda, sempre A gente lida faz de bastante animal, agro, né? plantação. Lá, fazenda de café, de cana. Nosso tio, a gente tem o tio, que é produtor da cachaça Castelo Branco. Então, assim, é a família literalmente de cachaceiros, né? A gente foi criada e curtida na cachaça. Luiz, um beijo Ai, meu aí. Deus, tio beijo, Luiz. gente. Toda a família aí de Minas e Goiás, Catalão. Nossa, é bom Mas demais. de verdade, o corporativo é bem legal mesmo. O público é animado? É. É, Na maioria animado. das vezes é. E o pessoal parece que te ouve mais, assim, sabe? Senta Eles pra te prestam ouvir. atenção mesmo no show, analisa, presta atenção em detalhes, é bem legal. Às vezes a gente pega, assim, né, umas empreitadas, assim, de uns 12, 15 diretores sentadinhos, quietinhos, só observando. Então, mas Nossa, o que dá que você faz? nervoso. Você Ah, tenta... Você mete voz, aí vai. Não tem muito o que fazer, né? Mete Tem muito o drive que e fazer. vai. E ao mesmo tempo, às vezes você pega um chão de fábrica mesmo, assim, daqueles peão brabo que conhece de tudo. E aí a gente abre e dá a liberdade pra eles pedir música. Nossa, na segunda música você já vê chapéu voando. Aqueles gritos e gritarias, começa. É pronto. muito bom, muito bom. Porque tem toda uma etiqueta empresarial que o pessoal não pode beber tanto, porque pode dar problema, né? Isso. Mas eu já fui em alguns. Aqui em Campinas rola bastante corporativo. Muito. E a galera erra a mão às vezes, dá confusão. é normal. e tal. O pessoal acha que tá no rodeio mesmo e vai, né? É normal. Acontece, né? Sempre Mas, acontece. Sempre mas dá. se você for parar pra pensar, o pessoal trabalha muito o ano inteiro, né? Aí quando tem um evento desse, cara, é a hora que ele fala, poxa, né? Deixa eu aproveitar, Vou né? comemorar. Então, acaba É que tem, perdendo às vezes a mão. aparece aqueles patrocinados de Instagram que lembrando que festa de empresa é trabalho ainda, não é festa. Nossa, pior que é verdade. Mas a galera esquece Isso que, é, que ainda é mais no trabalho finalzinho. ainda. Tem a palestra, que aí tudo bem, tá trabalhando. Tá tomando uma, mas ainda tá trabalhando. Quando encerra, que É vem isso. o show, é aí que dá Aí que ele perde o emprego, né? É ai, complicado. meu Deus. Dá uns problemas ali. que escapa o boi com corda e tudo. Eu queria pedir mais uma. Ou você escolheria uma pra gente encerrar o papo? Vamos fazer a que a gente lançou agora há pouco? Com o O Thierry? Vamos, bora fazer. Bora. Essa música é engraçada. Ela conta a história de uma mulher que descobriu... Que era amante. Ela achou que ela era a mulher, O o amor cabra- da vida do cara. O cabra safado era casado com a loira. E arrumou a amante morena. Aí ele falou, eu vou ter que resolver esse bel aí, vamos pintar esse cabelo aí, amiga, vamos clarear o cabelo, vou te dar o mesmo perfume, só que ela Deu não o sabia. mesmo perfume que a mulher. Olha Ela isso. achava que ela era a number one. Aí, quando foi descobrir,
Eu que era amante. Falou, nossa, eu que era Composição do amante. nosso Caneta de Ouro. Thierry, um beijo pra você. Beijo, Thierry. Ele gosta desses assuntos, né? Ele adora pra escrever. Não, ele é polêmico, né? Ele é incrível. Ele é polêmico. Não sei de onde tira, é Cheio. incrível, incrível. O pai das crianças. Vamos lá. Não bati as histórias, não bati os horários, quase sempre ausente e culpando o trabalho. Fez mudar meu cabelo pra um tom bem mais claro e me deu de presente um perfume dos caros, com a mesma fragrância que ela usava, pra não deixar vestígios. Aí você me deu, pra não estranhar os fios pretos de cabelo que eu deixava. Por isso sugeriu pintar os meus com a mesma fragrância que ela usava, pra não deixar vestígios. Aí você me deu, pra não estranhar os fios pretos de cabelo que eu deixava. Por isso sugeriu pintar os meus. A minha ficha caiu naquele instante. Eu que era amante. Ai, doeu, filho. O Thierry tem umas ideias também, O Thierry né? é monstro. Ele deve ficar Caneta de ouro. sentado pensando, deixa eu pensar numa ideia estranha. Aí ele vai lá e fala, não, isso é uma música. É Eita, muito bom, né? Nossa, é muito Gente, bom. ele é gente. muito bom. Essa música Tadala dele, eu já dei tanta risada. Já ouviu a do Tadala, Já né? ouvi, eu sempre ouço. Ele veio aqui tem um tempão já, preciso trazer ele de novo. Tem que vir de noite. Mas não acaba a ideia dele, né? Não, A imagina. mente é fértil demais. É. Vai que vai. Não sei se é a história que ele ouve ou que E ele ele vai inventa. contando, ele falou, não, agora eu vou fazer uma de assim, assim, assim. Eu falei, não é possível que você tenha umas ideias dessa. Ele é muito gênio. Até na Não é à resenha, toa. quando ele tá na resenha, ele ouve alguma coisa e fala, vou fazer uma música com isso aqui. Parece que não para, a cabeça não para. E canta, hein? É, ele é. Gosta de maldão pra caramba, ele. E baiano, né? É legal, ele contou a história dele. A mãe dele canta muito. A mãe? É, A mãe dele Disso canta ele não muito. falou, não. Nossa, ela é uma fofa. canta Conhecemos muito. ela, cantou, ela é do MPB. É. A gente fala, agora a gente já sabe por O que fruto canta não cai tanto. do pé. Ah, entendi. Desse primeiro... foi um EP que saiu. Foi, tem saiu essa música. 2 agora. Nós lançamos o segundo EP agora com a do Thierry. Qual que é? Quer cantar outra desses projetos? Outra Esse do projeto? Qual? Ai, qual? Puxa uma. Puta, Pode a ser gente alguma gosta que não de saiu também, você que sabe. tantas. Uma. Retribuindo o sofrimento? É disso que eu tô falando. Parece que arrependeu cedo. Eu tava aqui contando os dias nas mãos e ainda tô no terceiro dedo. Pelo teor de álcool da sua voz, ainda tá sóbrio pra falar da gente, pra empatar o nosso sofrimento, se ainda tem muito copo pela frente. Passa o telefone pro garçom pra ele ficar sabendo as trairagens que cê fez e abastecer valendo as doses de veneno que cê põe pra dentro. Já foi o meu, agora é seu momento. Passa o telefone pro garçom pra ele ficar sabendo das trairagens que cê fez e abastecer valendo as doses de veneno que cê põe pra dentro. Não tô vingando, só retribuindo o sofrimento. Não é vingança, não. Tô só retribuindo o sofrimento. Você homenageou alguém com essa música ou você só pensou A na gente ideia? pensa nas histórias. Eu penso numa história, a pessoa bebe, dá uma recaída e quer ligar. Aí a outra lá toda sabia que você ia ligar. Eu tava contando os dias na mão, já tô no terceiro dedo ainda. Passa o telefone pro garçom pra ele ficar sabendo. O cara por bebeu que e tá ligou. acontecendo isso, né? Aí eu falo, pelo teor de álcool da tua voz, você ainda tá muito sóbrio pra falar da gente. Pra empatar o nosso sofrimento, aí eu falo, passa o telefone pro garçom pra ele ficar sabendo as trairagens que você fez. Aí ele abastece valendo o copo com as doses de veneno que você tá bebendo. Isso não é vingança, eu tô só retribuindo o sofrimento. Então, ó, tem mais 2 EPs pra sair, como você falou. Exato. Lá pra maio, 8 de maio, então essa entrevista já tá no ar. Gente, vocês esperam a música com o Edson Hudson. Ai, que... tá linda mesmo. Ô, Piunte, sério. Os caras são cavalo demais. É, muito bom, né? Nossa, Nossa, sério, e a foi música lindo. ficou incrível. Incrível. A música chama Pode Atender. É uma música... As nossas letras são muito fortes. Dia 23, né? Dia 23 sai do Edson Do Edson Hudson. Hudson. É. Que é final de maio, então. A gente tem um projeto aí em vista aí também. A gente tá pensando, o próximo projeto a gente já tá traçando ele. Vamos fazer um projeto modão, raízes, né? Pra pegar nesse estilo que a gente faz, né? Ah, vai rolar. A gente Esse vai ano fazer. ainda.
Vai rolar, vai rolar. Se Pra Deus gente quiser, tocar já os modão. A gente não quer fazer a releitura assim de música vintage. A gente quer fazer os modão mesmo. Antigo. A gente fala de Nelore Valente, a gente fala de Boi Soberano, os trem diferenciado, né? É, porque eu nunca vi ninguém gravando isso. Acho que vai ser legal. Vai ser uma coisa diferente, né? Fazer uma releitura todo músicas. mundo faz. É Sempre assim. Assim que é bom, Tá, assim que é sim. bom. Gostoso. Vamos Então, fazer esses modão. Eu queria muito agradecer vocês. Muito legal que deu certo o nosso papo. Muito bom que tenha mais dupla feminina. Acho que dupla feminina... Não, eu já entrevistei aqui a Dailara. As Ah, meninas. Dailara, Beijo, fofa, brabas! beijo. Mas ainda Lindas, são lindas. poucas as duplas femininas, né? Por mais É. que tenha crescido a presença de mulheres, né? Verdade. Ainda tem pouco, tem que ter mais, né? Tem Pois que... eu acho que tem muita dupla feminina. Tem bastante. A gente conhece várias. Mas acho que a mas visibilidade nacional... Não é tão, eu acho que não tá tão fácil ainda não pra mulherada. Vamos se unir aí, mulherada. Mas a gente consegue, a gente vai conseguir, viu? Estamos chegando. Então, muito obrigado. Obrigada, Obrigada, Pionte. É uma honra Pionte. estar sentada nesse lugarzinho abençoado aqui, de tantos nomes de sucesso que já passaram aqui. Aqui é Midas, hein? É, Pisou aqui aqui é é estouro, É isso Brasil, é mesmo. E estouro. agora, Lucília e Luciana, obrigada. É Pionte. muito legal vocês terem cantado ao vivo, porque não é todo mundo, vocês sabem, que canta direito, né? Canta bonito. Então, Engraçado, e tem um Que vídeo honra. nosso no YouTube que a gente postou, né, do nosso DVD, o povo fala assim, tá dublando, tá Teve dublando. teve um feliz lá que falou assim, nossa, vocês só podiam não dublar, né? Aí a gente, Meu Deus, você não sabe o quanto a gente sofreu pra cantar lindo. pra aprender bonito daqui. daquele jeito, né? Vocês fazem alguma coisa? Fono ou estuda? Voz? Tem tudo isso? Tem, a gente faz a fono. Inclusive, me dá um beijo pra Silvia Pinho. Silvia Pinho, Ah, não, mas Jana eles foram na Matos, maior Jana ali, Pimenta. né? Não, a gente só Nossa, tem... Todo mundo maravilhoso. aqui passando a Silva Pinto, todo mundo que vem aqui A fala Silvia dela. Pinto. Ela um é a fenômeno. pioneira, né? Sabia que ela é pioneira? É mesmo, No Brasil, Gi? de É. voz falada e cantada, ela é pioneira. Ela é. A E Gis Matos, a Gis Matos, ela tem é. aquele acerto Mais de uma aqui timbre também, do tem muita sucesso. gente que Ela é vem uma aqui. fofa também. Ela A Gis acompanha é a uma gente no fada. DVD. A Ela é Gis. uma fada. Ela é uma fada. O que ela descobre, ela fala, já peguei aí onde está a sua dificuldade. Não. Faz isso. Aí você faz e fala, não é possível que era só isso. Ela ri pra caramba, porque é uma coisa... Eu fiz 6 anos com a Jana Pimenta também. a Eu já Tatiana. quis entrevistar aqui a Silvia e a Jana. Ah, é Silvia. Mas o faz- problema de entrevistar é que elas vão querer que eu faça as coisas. Entendeu? Vamos fazer os... Eu não vou ficar... Fazer os eu falo, exercícios. não, é isso. É só por isso. Porque o assunto seria ótimo. Mas eu falo, não, vamos dar um exemplo. Eu falo, não vou dar A exemplo, Jana, não. o bom é que ela Vou faz, pôr a minha ela mãe canta, aqui. ela Falar pra ela. tudo. A Jana É, faz então. tudo. A Catiana também, ela canta, ela faz, ela faz tudo. Ah, mas é legal, é legal. Eu traria. É legal porque não fica rindo na minha cara quem tá assistindo. É bom, não. a gente tem que fazer. Eu já fiz fono, mas... Tem um vozeirão, pô. Mas na Mas os frente da exercícios são câmera... engraçados, Você não São são? ridículos. Você canta? Não, mas é mais pra falar. Tava precisando. falar. Aqui ainda fala mais rápido, mas tem que falar mais pausadamente. Só que os exercícios são ridículos. Ó, né? isso aí a gente precisa aprender, viu? Gente, Falar é- mais pausadamente. Vamos aprender. Silvia. E a sua vida inteira foi dentro do sertanejo, né? Foi também. Você Mesma coisa. Sempre. Desde legal. criança. Mas esse lance de falar. Aqui a gente edita depois, eu assisto. E aí, às vezes, eu me irrito, que eu falo, pô, fala mais devagar. sério? Eu tô Me vendo irrito que eu vou ficar mesmo. irritada, então, Não, com mas, isso aqui, porque então, eu mas falo muito comigo eu me rápido. irrito. Fala, pô, fala devagar, pô, as pessoas estão assistindo, vai com calma, não tem pressa. Que E coisa. aí, quando eu faço fono, a primeira coisa que ela fala, não, repete, mas devagar. Pausadamente. Caraca. Não, tem que ter um controle muito É, grande. você fica irritado com a fono. Fala, pô, você não tá entendendo? Mas eu vou tomar coragem de chamar elas aqui Nossa, pra... chama porque é um universo muito lindo de ser conversado. Então, esse jeito de cantar de vocês tem todo... Tem treino, né? Tem. Porque é engraçado que... Tava até olhando aqui, não precisei mexer no áudio em nenhum momento. Não E eu tenho é? certeza que vai ficar muito alto na hora, bonito. Sem que gritar, né? Que é um legal. problema que muita gente tem, né? Ai. De berro. Vocês seguram muito bem, né? É engraçado isso. É porque a potência, assim, o controle, o que importa é o timbre, né? Não é a pressão que você manda, é o... É, o timbre. Eu lembro que a Giz, ela falava assim, a gente cantava as músicas do DVD pra ela ouvir, ela falava, não, essa aqui vai ter que subir um pouquinho mais pra atingir tal frequência. Isso, ela fala muito das frequências. Ela fala, porque se não atingir essa frequência, não vai brilhar Você na não voz vai de vocês, furar, a o Marquinho música. fala muito disso, mas vocês têm que furar a frequência da banda e a voz Isso. sobressai sem você forçar. É tudo muito timbre, estudadinho. é frequência. Eles não acabam o show rouca, por exemplo. Não. tem Não, isso. jamais. Já passou muitos anos atrás essa fase. E a gente chegou a fazer 30 e poucos shows por mês. E mesmo assim, com a voz totalmente Segurava. saudável. Graças a esses profissionais. A gente quer passar com o maestro Cláudio também, lá do Goiás, que tá
famoso aí, que ele também tem essa mesma... Vamos lá, mesmo eu adoro, pensamento gente. que a gente. Aprender nunca é demais. Ah, que A gente legal. nunca para de né? estudar, nunca. Eu, por exemplo, eu não consigo. Toda hora comprei curso, tem uns 2, 3 meses atrás que eu comprei um curso e vou estudando em casa e vou sempre... Eu sou fuçada também. Tem que ser. Eu gosto. né? É, muito. Porque a última dupla que eu entrevistei aqui foi de Paulo e Paulino. Nossa! Aí eu falei, quem que vai vir cantar depois aqui, né? Eu falei, que Meu bom Deus, que nossa. ficou Que afinado. responsabilidade, Pois é. Fiunte. Falei, nossa senhora, pensou? Que legal. Ali é fenômeno demais. É a mesma coisa, assim. Canta baixinho, fala mais alto do que canta. Nossa. Pra cantar, até diminuir. Olha, eu vou Olha. falar pra você aqui agora. Ai, eu tô toda arrepiada. Eu tenho um sonho de gravar com eles. Uma vez nós nos encontramos na casa de um compositor, acho que foi do Randall. E eles cantaram um pedacinho ao vivo, assim. Gente, posso falar? Nossa, é incrível. Parece que é o CD, né? É incrível eles cantando ao vivo. É incrível, incrível. Olha, de Paulo e Paulino, um beijo. Beijo pra vocês. Tá feito o convite, né? Nossa, que coisa linda. É, você só entrevista monstros aqui, né, Fiunte? Nesse projeto de modão de vocês, pode ter os dois. Olha, ali. já pensou? Já pensou? Pô, o convite tá feito. Feito, demais, com então. todo o coração. Vai ser uma honra, de verdade. Ai, coisa Então, linda. muito obrigado. Obrigada, Fiunte. Deus Obrigada, abençoe você e toda a Fiunte. família. Tamo junto Muito na sucesso. estrada aí. Pra todos nós. Valeu, Brasil! Obrigado.